Olá, tudo bem com você? O CNT Notícias RJ está começando. Confira os destaques desta edição. Cresce o número de turistas idosos na capital do estado. Maior parte dos visitantes tem entre 60 e 69 anos, segundo estudo. Cai a expectativa de exportações da indústria depois da nova taxação imposta pelos Estados Unidos. E veja ainda, um dos maiores tesouros marinhos do Brasil está ameaçado. Pesquisa aponta queda na cobertura de corais de abrolhos. Esses e outros destaques você confere agora no CNT Notícias RJ. E atenção, servidores do Estado do Rio. Quem ainda não enviou a declaração de bens e valores ao Cispatre tem até o próximo domingo, dia 28. Segundo a Controladoria Geral do Estado, cerca de 28% dos servidores ativos ainda precisam cumprir a obrigação. O procedimento é obrigatório e o descumprimento pode gerar sanções administrativas. A capital fluminense tem se tornado um destino cada vez mais procurado pelos turistas da terceira idade. Dados da Secretaria Municipal de Turismo mostram que o número de visitantes com mais de 60 anos não para de crescer e já movimenta a economia local. Os números do Observatório do Turismo do Rio mostram que a participação dos turistas com 60 anos ou mais vem crescendo nos últimos anos. Entre os visitantes de outros estados, esse público representava 14,1% em 2024. Em 2025, o percentual subiu para 14,9%. E nos primeiros meses de 2026, a participação segue estável, com mais de 515 mil turistas idosos visitando a capital. No turismo regional, feito por moradores do próprio estado do Rio, a presença de pessoas com mais de 60 anos é ainda maior. Esse grupo já representa mais de 22% dos visitantes fluminenses. O dado mostra que o turismo de proximidade tem sido uma opção cada vez mais presente entre os idosos. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, o Rio tem investido em experiências mais acessíveis e confortáveis para esse público. Entre os destinos mais procurados estão o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Jardim Botânico e a Confeitaria Colombo. Os dados também mostram que a maior parte dos turistas idosos tem entre 60 e 69 anos. Mas as faixas etárias acima dos 70 anos também aparecem de forma constante nas pesquisas. E daqui a pouco, indústria brasileira prevê queda nas exportações após proposta dos Estados Unidos de aumentar tarifas sobre produtos do Brasil. Os empresários da indústria passaram a projetar queda das exportações nos próximos 6 meses, depois da proposta dos Estados Unidos de impor novas tarifas sobre os produtos brasileiros. É o que mostra a sondagem industrial divulgada pela Confederação Nacional da Indústria. Em junho, o índice de expectativa de quantidade exportada caiu de 51,2 pontos para 49,7. O indicador que antes apontava a projeção de alta das exportações passou a mostrar a estimativa de queda para os próximos 6 meses, algo que não havia acontecido ainda em 2026. Diante das expectativas de queda, o empresário diminui a intenção de investir. O índice caiu de 54,8 pontos para 53,5. Houve uma piora do índice, uma redução dessa intenção de investimento pela parte dos empresários na passagem de maio para junho. O índice ainda mostra que há intenção de investir no empresário, mas a própria moderação das expectativas, aliada a um cenário de uma certa desaceleração da atividade industrial, isso vem contendo a intenção de investir no empresário. Os índices de expectativa de compra de insumos e demanda por produtos
também caíram. A proposta norte-americana das tarifas sobre produtos brasileiros alterou o cenário no setor. Essa expectativa da aplicação de tarifas pelos Estados Unidos deve ter afetado as expectativas, sim, pelo menos de parte da indústria, contribuindo para essa perspectiva que se tornou negativa com relação às exportações. É importante ver que todas as expectativas caminharam nesse sentido, então há uma certa moderação desse otimismo de uma forma geral, que já vinha de meses anteriores, que no caso das exportações, certamente isso teve uma influência para um agravamento maior, capaz até de trazer essa reversão das expectativas. Em maio, o índice de evolução da produção industrial subiu 2,2 pontos, mas não foi suficiente. Permanece indicando queda da atividade em relação a abril. Nos 5 primeiros meses do ano, a produção industrial só avançou em março. Então, o índice de evolução da produção industrial, ele aumentou na passagem de abril para maio, mas ele continua abaixo de 50 pontos, ainda mostra uma queda da atividade e um desempenho menor do que observado em 2025. O mesmo se observa com relação à utilização da capacidade instalada. O percentual de utilização até aumentou na passagem de abril para maio, mas continua abaixo do verificado em 2025. Já o índice de evolução do número de empregados, ele também continua abaixo de 50, mostra uma dificuldade no mercado de trabalho na visão dos empresários já há bastante tempo. Na construção civil, a indústria mostrou em maio um aumento dos índices relacionados à evolução do nível de atividade e de número de empregados. Um desempenho mais positivo quando comparado a meses anteriores, o que, segundo o levantamento, é fruto de incentivos fornecidos para o setor. Além disso, a expectativa na redução das taxas de juros, mesmo que num ritmo mais moderado, afeta positivamente, gera otimismo na área. Na passagem de maio para junho houve uma forte melhora dos índices relacionados aos próximos 6 meses da construção, seja em todos os índices, seja a expectativa de lançamento de novos empreendimentos e serviços, que voltou para o campo negativo. A expectativa era de redução desses lançamentos e passou a ser uma expectativa positiva. Com relação à compra de matérias-primas, com relação a contratações, com relação à demanda de uma forma geral, todos esses índices mostraram fortes altas na passagem de maio para junho. E daqui a pouco, o calor dos oceanos já afeta os corais de Abrolhos, um dos tesouros do litoral brasileiro. O inverno já começou, mas o alerta que vem do mar é para o ano inteiro. Os recifes de Abrolhos, entre o sul da Bahia e o norte do Rio de Janeiro, estão perdendo corais por causa das mudanças climáticas e da ação humana. Em menos de 2 décadas, a cobertura de corais na região caiu cerca de 15%. E o impacto pode chegar à pesca, ao turismo e ao equilíbrio de todo o litoral brasileiro. Para o estudo, os pesquisadores brasileiros acompanharam os recifes de Abrolhos entre os anos de 2006 e 2023. Os resultados mostram uma mudança preocupante no ecossistema marinho. Segundo os cientistas, o aumento da temperatura dos oceanos vem provocando ondas de calor marinhas cada vez mais frequentes. Isso causa o chamado branqueamento dos corais, quando eles perdem as algas responsáveis pela cor e pela sobrevivência desses organismos. Mesmo quando parte dos corais recupera a aparência, muitos acabam ficando doentes e morrendo com o tempo. Especialista explica como os corais se prejudicam com as ondas de calor no oceano. Com essa intensificação, com essa frequência cada vez maior das ondas de calor, os corais, por mais que eles voltem a adquirir essa coloração esverdeada, eles desenvolvem uma série de necroses, de doenças. Eles continuam morrendo mesmo readquirindo esses simbiontes, readquirindo as microalgas, porque eles ficam com a saúde comprometida. Os pesquisadores também identificaram o desaparecimento gradual dos chamados corais ramificados, que ajudam a sustentar toda a estrutura dos recifes. No lugar deles, surgem espécies que crescem mais rápido, mas oferecem menos proteção e abrigo para a vida marinha.
Além das mudanças climáticas, a ação humana também agrava a situação. A dragagem no canal de navegação do Porto de Caravelas, na Bahia, levanta sedimentos que prejudicam a qualidade da água e acabam sufocando os corais. O que nós precisamos fazer para ajudar os corais a passar por esse período e eventualmente se adaptarem às novas condições é resguardar as outras condições que permitem a existência, a sobrevivência dos corais e dos recifes. E o problema não afeta só o fundo do mar. Os recifes ajudam a manter a pesca, movimentam o turismo e garantem renda para milhares de famílias que vivem no litoral. Colocar os abrolhos em risco, é colocar em risco toda a biodiversidade da costa brasileira. E o que a gente está vendo aqui é um reflexo do que está acontecendo no oceano como um todo. E a gente tem que começar a entender, como a gente está impactando esses sistemas coralíneos e como esses corais são importantes para a nossa vida. A gente está falando de geração de emprego e renda, é pesca, é turismo, lazer. Os especialistas alertam que nem mesmo as áreas marinhas protegidas têm conseguido impedir esse avanço da degradação. E enquanto a temperatura dos oceanos segue subindo, a mensagem é clara: proteger abrolhos e tentar garantir o futuro da vida marinha e das comunidades que dependem desse ecossistema para sobreviver. O CNT Notícias RJ fica por aqui, mas você confere outras notícias no aplicativo CNT Play. Eu te espero aqui na próxima edição. Até lá! Olá, tudo bem? CNT Notícias Bahia no ar e a gente vai conferir agora os destaques de hoje. Depois de mais de 2 anos, está chegando o momento do público voltar a ocupar o Teatro Castro Alves. Cai a expectativa de exportações da indústria depois da nova taxação imposta pelos Estados Unidos. E ainda conheça a história do jovem de Feira de Santana que foi aprovado em 3 universidades dos Estados Unidos para estudar cinema. Todos os detalhes você vai ver agora no CNT Notícias Bahia. Um pouquinho mais de 2 anos e agora a população baiana não precisa mais esperar e vai voltar a frequentar o Teatro Castro Alves. O espaço passou por obras e a reabertura está prevista para o dia 1º de julho. E está chegando o momento aguardado do público. Depois de mais de 2 anos, o Teatro Castro Alves, na Bahia, se prepara para reabrir no próximo dia 1º de julho. O espaço passou por restaurações e obras voltadas à acessibilidade, segurança, atualização tecnológica e sustentabilidade. Entre as principais ações estão o restauro das fachadas, das poltronas da sala principal e das superfícies de mármore do foyer. Agora essa maravilha de teatro, 1.600 assentos, acústica, iluminação, toda pronta para poder atender a cultura da Bahia, a cultura do Brasil. O teatro é um espaço tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 2014, como um exemplar da arquitetura brasileira do século XX. A requalificação reforça o papel do equipamento como um dos principais símbolos da cultura baiana e brasileira, trazendo um lugar mais moderno, seguro e acessível para a população. Me anima muito, me alegra muito que essa é uma das maiores entregas da cultura baiana, a entrega do Teatro Castro Alves.
E depois do intervalo, veja que a sondagem industrial mostra que empresários projetam queda de exportações. É daqui a pouco. Pela primeira vez na história, os poderes executivo, legislativo e judiciário mudaram de sede da capital baiana para a cidade de Cachoeira, no Recôncavo. Essa é uma transferência simbólica. Ela ocorre há 19 anos, sempre no dia 25 de junho, para homenagear a importância histórica do município na independência do Brasil. Foi em Cachoeira que, no dia 25 de junho de 1822, a população iniciou os primeiros confrontos contra as tropas portuguesas que garantiram a emancipação do país e culminaram em 2 de julho. E os empresários da indústria passaram a projetar uma queda nas exportações para os próximos 6 meses, depois da proposta dos Estados Unidos de impor novas tarifas sobre os produtos brasileiros. É o que mostra a sondagem industrial divulgada pela Confederação Nacional da Indústria. Em junho, o índice de expectativa de quantidade exportada caiu de 51,2 pontos para 49,7. O indicador que antes apontava a projeção de alta das exportações passou a mostrar a estimativa de queda para os próximos 6 meses, algo que não havia acontecido ainda em 2026. Diante das expectativas de queda, o empresário diminui a intenção de investir. O índice caiu de 54,8 pontos para 53,5. Houve uma piora do índice, uma redução dessa intenção de investimento pela parte dos empresários na passagem de maio para junho. O índice ainda mostra que há intenção de investir no empresário, mas a própria moderação das expectativas, aliada a um cenário de uma certa desaceleração da atividade industrial, isso vem contendo a intenção de investir no empresário. Os índices de expectativa de compra de insumos e demanda por produtos também caíram. A proposta norte-americana das tarifas sobre produtos brasileiros alterou o cenário no setor. Essa expectativa da aplicação de tarifas pelos Estados Unidos deve ter afetado as expectativas, sim, pelo menos de parte da indústria, contribuindo para essa perspectiva que se tornou negativa com relação às exportações. É importante ver que todas as expectativas caminharam nesse sentido, então há uma certa moderação desse otimismo de uma forma geral, que já vinha de meses anteriores, que no caso das exportações, certamente isso teve uma influência para um agravamento maior, capaz até de trazer essa reversão das expectativas. Em maio, o índice de evolução da produção industrial subiu 2,2 pontos, mas não foi suficiente. Permanece indicando queda da atividade em relação a abril. Nos 5 primeiros meses do ano, a produção industrial só avançou em março. Então, o índice de evolução da produção industrial, ele aumentou na passagem de abril para maio, mas ele continua abaixo de 50 pontos, ainda mostra uma queda da atividade e um desempenho menor do que observado em 2025. O mesmo se observa com relação à utilização da capacidade instalada. O percentual de utilização até aumentou na passagem de abril para maio, mas continua abaixo do verificado em 2025. Já o índice de evolução do número de empregados, ele também continua abaixo de 50, mostra uma dificuldade no mercado de trabalho na visão dos empresários já há bastante tempo. Na construção civil, a indústria mostrou em maio um aumento dos índices relacionados à evolução do nível de atividade e de número de empregados. Um desempenho mais positivo quando comparado a meses anteriores, o que, segundo o levantamento, é fruto de incentivos fornecidos para o setor. Além disso, a expectativa na redução das taxas de juros, mesmo que num ritmo mais moderado, afeta positivamente, gera otimismo na área. Na passagem de maio para junho, houve uma forte melhora dos índices relacionados aos próximos 6 meses da construção, seja em todos os índices, seja a expectativa de lançamento de novos empreendimentos e serviços, que voltou para o campo negativo. A expectativa era de redução desse lançamento e passou a ser uma expectativa positiva. Com relação à compra de matérias-primas, com relação a contratações, com relação à demanda de uma forma geral, todos esses índices mostraram fortes altas na passagem de maio para junho. E no próximo bloco você vai conhecer a história de um estudante de Feira de Santana que está transformando um sonho de infância em realidade.
O sonho de trabalhar com o cinema levou um jovem baiano a atravessar fronteiras aos 18 anos. Marcos Levi é morador de Feira de Santana e conquistou uma vaga em 3 universidades americanas. Escolheu estudar em Los Angeles, que é a cidade considerada a capital mundial do cinema. É uma trajetória construída com dedicação, talento e muita persistência. O que começou como uma paixão por contar histórias na infância, agora está prestes a ganhar um novo capítulo. Aos 18 anos, Marcos Levi foi aprovado em 3 universidades dos Estados Unidos para estudar cinema e escolheu seguir para Los Angeles, cidade que abriga alguns dos maiores estúdios do mundo. Na hora eu não tinha acreditado, né? Eu falei com minha mãe, pai, passei, todo mundo ficou feliz, a gente abraçou, a gente chorou. E até ali a ficha não tinha caído. Depois veio a outra aprovação da DePaul, também de Chicago, a Cal State. Decidi aceitar a Cal State Los Angeles, por estar justamente no centro assim, né, do cinema nos Estados Unidos. O interesse pela 7ª arte surgiu cedo. Ainda criança, Marcos escrevia as histórias e sonhava em trabalhar no universo do entretenimento. Sem contatos na área, aprendeu inglês por conta própria e começou a buscar caminhos para transformar a paixão em profissão. E foi assim que conseguiu produzir um dos primeiros projetos audiovisuais, com o apoio de profissionais da própria cidade. Já cheguei a pensar ser ator, mas eu nunca tinha feito teatro, então pensei, talvez não. Aí eu pensei em ser roteirista, porque quando eu era criança eu escrevia bastante histórias, assim, gostava de escrever e vendia para uns colegas. Então eu pensei, talvez o cinema seja a minha área, porque eu gosto, assim, de contar histórias. O talento e a determinação chamaram a atenção de quem acompanhou de perto a trajetória do jovem. Para amigos e parceiros de trabalho, a conquista é resultado de dedicação e planejamento. Ele chegou pra gente, né, pelo Instagram da Sertanas, com a proposta da gente produzir o curta dele. E no início eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque a gente nunca tinha recebido uma proposta dessa. E eu falei, não, vamos sentar com ele, vamos conversar para entender também. E desde então eu gostei muito do roteiro. Ele já veio muito cheio de material, com roteiro pronto, com storyboard, e mostrando várias coisas assim. E pela idade dele, né? Ele muito novo, ele era de menor ainda. E a gente ficava, meu Deus, e tão jovem, com tantas certezas. Marcos tem muito potencial, um dos muitos jovens de Feira que tem potencial. Então, pra gente é uma sensação de missão cumprida. E a família acompanha cada passo do processo, celebrando a realização de um sonho que começou dentro de casa. Mas agora, além da comemoração, cuida dos desafios da etapa burocrática para embarcar rumo aos Estados Unidos. Vai marcar agora a questão da documentação para liberação do visto. E aí ele já está encaminhando toda a documentação. É como eu digo, ele está fazendo tudo. Eu não sei, mas ele sabe de tudo que está precisando passo a passo. E aí ele já está encaminhando a questão do visto, a questão da documentação. Mais do que estudar cinema, Marcos quer conhecer novas culturas, ampliar os horizontes e levar essas experiências para as histórias que pretende contar no futuro, mas com objetivos ambiciosos. O mundo está aí, e o mundo é grande e eu quero explorar ele, explorar culturas diferentes também, para poder retratar isso nos meus filmes. Como Oscar. Não só Oscar, né? Cannes também. E é assim que a gente encerra o nosso CNT Notícias Bahia de hoje. Assista a nossa programação também pelo seu celular com o aplicativo CNT Play. E a gente se vê na próxima edição. Até lá!